Tudo bem? Vamos dar início aqui à análise do exame da EBMEC, que parte da interpretação de texto. O exame foi bem maior, como todos vocês puderam constatar. Houve um maior número de questões de texto em relação ao número de questões de gramática, o que eu acho que é um avanço bem significativo. Houve a exploração de vários temas, como funções da linguagem, figuras de linguagem, variantes linguísticas, implícitos e as questões de entendimento de texto. Em termos de texto, usaram crônicas, né? Houve aí pelo menos 4 crônicas, 2 publicidades e 2 quadrinhos. Quer dizer, houve vários tipos de texto. Eu acho que a ideia é exatamente você deixar o aluno em contato com textos diferentes, né? Para que ele possa se sair em todas elas aí bem. Bom, em relação às questões, a primeira questão foi de entendimento de texto, muito embora tenha explorado aí a questão do jargão, né? Não se tratava de uma questão difícil. A questão número 1 tinha como alternativa correta a D, né? São aquelas expressões usadas em serviços que acabam irritando o leitor. A questão não tinha grau de dificuldade, apenas exigia do leitor aí uma leitura atenta. A questão 2 mexeu com as funções da linguagem, explorou mais a função metalinguística. Só preciso tomar um certo cuidado com a afirmação número 1, porque a afirmação número 1 diz assim: a expressão posso ajudar, empregada por atendentes de lojas, exemplifica a função fática, cuja meta é estabelecer contato com o receptor. Quem estabelece contato com o receptor é a função conativa ou apelativa. A fática, ela dá início à comunicação, certo? Em relação à afirmação 2, que fala que é necessário recorrer a informações extralinguísticas, que é a principal característica da função referencial, a principal característica da função referencial é a informação, não necessariamente a informação extralinguística. A referencial ela trabalha com a objetividade, com a terceira pessoa, né, e com a linguagem denotativa. Não é característica essencial a informação extralinguística, mas simplesmente a informação, certo? Portanto, a alternativa correta ficaria com a C, né, visto que você tem aí a palavra comentando a palavra, a língua comentando a língua, ok? A questão 4 foi talvez a mais fácil de todas, né? Trabalhou com eufemismo. A expressão seus chefes lhe ensinaram que é mais delicado, menos penoso aguardar do que esperar. O aguardar do que esperar, aí você está suavizando. O aluno deve ter acertado, porque é uma figura bastante conhecida. A gente trabalhou bastante aí em sala de aula. A questão 6, uma questão bonita, né, porque envolve a nova ortografia e envolve o duplo sentido, a ambiguidade. Foi uma questão bem elaborada. Você tem 2 afirmações ambíguas. A primeira, remédio para coração, pode ser remédio para no sentido de interromper, ou remédio com a finalidade de tratar o coração. E na afirmação 4, Mercedes dá férias coletivas a 7.000 e para a fábrica no ABC, o para pode ser visto como preposição, dá férias para a fábrica do ABC, então a fábrica do ABC entraria de férias, ou para no sentido de interromper aí a atividade na fábrica do ABC. A questão 7 mexeu com quadrinhos, mais exatamente com implícito. O último quadrinho, a gente começa sendo diretor de alguma outra coisa e fazendo tudo errado, implicitamente joga com a ideia de que o indivíduo não gozava de prestígio na empresa. A questão também não era difícil, bastava a leitura atenta dos quadrinhos. Já a questão número 8, que mexe com o anúncio publicitário da SOS Mata Atlântica, né, aborda variantes linguísticas, o verbo ter no sentido de existir e haver, trabalha novamente o duplo sentido de lavar as mãos, no sentido denotativo, de molhar as mãos, ou no sentido conotativo, de você não dar atenção. Também trabalha com norma, com concordância entre as pessoas gramaticais e a relação entre o verbal, né, e o visual. A questão 8 pedia aí a alternativa incorreta, né? A afirmação de que abandono da Mata Atlântica é uma ambiguidade não é verdade.
Portanto, também é uma questão que você podia tirar na base da exclusão. Depois nós temos aí a questão 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 que partem, né, do texto 1, que é o texto do Moacir, que fala do ato de escrever e do lúdico, né, do jogo que há por detrás dessa ação de escrever, da emoção que dá. E o texto 2 é do Drummond, que fala em sentido oposto, né? Mostra um lado talvez não muito feliz do ato de escrever, que é o fato do escritor ficar, né, um pouco alienado da própria ação, do próprio acontecimento. Ele escreve sobre o acontecimento, mas ele não participa dele. Seria o lado negativo do ato de escrever. Em cima dos dois textos, houve aí várias questões, né? Quase todas elas de entendimento de texto. É o caso da questão 9 e 10, que reitera a ideia do prazer e da emoção, daí a alternativa C. A questão 10 fala do apreciar o modo como os autores citados empregam as palavras, que era o tema, né, recorrente em quase toda a crônica. E a 10ª questão, a 11ª e a 12ª, fazem referência ao texto do Drummond, salientando a ideia de que o autor está longe do acontecimento, longe dos fatos, e por isso ele não os vive, ficando, digamos assim, numa espécie de alienação, né? As duas tiveram o gabarito A e A. A 13ª pede-se a incorreta, que seria escrever, envolve sobrepor o estilo ao sentido das palavras. Ele, em nenhum momento ele fala disso. O que ele diz, o que ele afirma é o fato do escritor não ser um partícipe dos fatos, dos acontecimentos, como reiteram aí as questões 11 e 12. Portanto, a alternativa incorreta seria realmente a B. Quanto a 14, pede-se o vocabulário, mas o aluno não tinha que ter o vocabulário na cabeça, né? Ele poderia tirar pelo contexto. O verbo tisnar, no contexto, ele era precedido do verbo sujar, né? Que era exatamente o seu significado. Então, se ele matasse o tisnar, que era o sujar, ele nem precisava da interpretação das demais palavras. Então, pelo contexto, você conseguia matar a questão, tá? A 15ª é que, para nós, aqui não ficou absolutamente clara, né? Digamos assim, porque quando se fala em vernáculo, fala-se no uso castiço da língua, que não seria o caso aqui do texto 2. Então, optamos pela alternativa A, que fala do afastamento de uma vida atuante por parte do escritor. No entanto, o patente, né, a colocação de fica patente, talvez foi um pouquinho forçada, né? Digamos que o trecho selecionando os retalhos da vida dos outros deixa um pouco implícito, não fica tão patente assim. Então há uma certa imprecisão, de qualquer forma, nós colocamos a alternativa A, vai aí a crítica em relação à redação da alternativa C da questão número 15, ok? Bom, ainda em relação ao texto, nós tivemos a questão 22, a 22 também fizemos uma crítica, porque embora a A esteja explicitamente errada, a B ela deve ser inferida, apenas ela não aparece explicitamente no texto. Dizer que a causa da falta de uniformidade seria a desinformação e o analfabetismo funcional não está muito claro no texto, e essa falta de uniformidade no uso das regras ortográficas não fica claro também se está relacionando aos países, está se relacionando à nova ortografia ou à velha ortografia, ou seja, a B não é suficientemente clara, embora a A seja, né, explicitamente incorreta, ok? E, finalmente, a questão 26, que trabalha a relação verbo-visual, né? O texto da Veja, de alguma forma, contempla o que está no último quadrinho, né? No último quadrinho do texto aí, do método científico e o criacionista. Não se trata de uma questão difícil, é uma questão tranquila, você podia ter matado por exclusão. Em síntese, o vestibular de BMEC, eu acho que deu um passo positivo, né, no sentido de ter diminuído o número de questões de gramática, de ter relacionado gramática, né, e texto, por exemplo, é o caso da questão que mexia com as vírgulas, que também trabalhava com efeitos de sentido,
Diminuiu o número de questões de gramática, o que eu acho interessante também para o aluno. Afinal de contas, o aluno tem que ter uma leitura do mundo, ter uma visão sobre os fatos, e o entendimento de texto, a interpretação de texto contempla melhor. Talvez as questões de gramática pudessem ser um pouco mais modernas. De qualquer forma, o vestibular do IBMEC, né, em relação aos anteriores, ficou mais moderno, o que é bom, né, para todos nós. Muito obrigado.